Imagine que a vida é uma montanha. Na base, há uma multidão olhando com o mesmo desejo: vencer, crescer, ser admirado. Mas conforme a subida começa a exigir fôlego, força e paciência, os passos diminuem. As vozes se calam e o caminho se esvazia. Poucos têm coragem de seguir quando a dor aparece. E é curioso. Todo mundo quer chegar lá em cima, mas poucos aceitam o preço da escalada. Como escreveu Nietzsche, tudo que é de valor para o homem, ele conquista com luta. Essa é a verdade que muitos evitam. Não é o sucesso que é raro, é a disposição de pagar o preço. O difícil não é conquistar, é sustentar o esforço quando ninguém está aplaudindo. Se fosse fácil, todo mundo faria. Você faria, mas o fácil nunca construiu ninguém. Pergunta pra si mesmo, o que em você ainda busca atalhos, esperando que a vida te poupe da subida? E vivemos num tempo em que o fácil virou o novo padrão de desejo. A sociedade vende a ilusão de que o sucesso verdadeiro ele é rápido, suave, sem dor e sem esforço. As redes sociais transformaram o trabalho silencioso em espetáculo e a constância em algo quase antiquado. Queremos o resultado de quem subiu a montanha, mas sem as bolhas nos pés. Queremos a confiança de quem enfrentou os medos, mas sem atravessar o medo. Queremos a clareza de quem se perdeu e retornou, mas sem nos perder. E essa busca pelo fácil parece inofensiva, mas é exatamente o que nos mantém parados. Porque enquanto você espera o momento ideal, o método perfeito, ou a motivação aparecer, alguém lá fora já começou, cansado, inseguro, mas começou. Sêneca dizia: enquanto hesitamos, a vida passa. E ela passa mesmo, lentamente, mas sem pausa. A dificuldade da vida não é injustiça, é treinamento. Ela está constantemente perguntando: você quer isso de verdade ou só enquanto for confortável? E o problema é que muitos confundem desconforto com o erro. Mas nem tudo que dói é ruim. Às vezes dói porque está te tornando mais forte. Te deixo uma pergunta simples e direta: quantas vezes você já desistiu de algo que queria muito, muito mesmo, só porque começou a doer? Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. A vida não é uma linha reta, ela é como uma academia invisível. Cada desafio é um peso que te obriga a desenvolver um músculo interno, como paciência, resiliência, coragem e foco. O que você chama de obstáculo, muitas vezes, é o treino que te prepara para o que você justamente pediu. Você pede que quer crescer e a vida te responde: então aguenta o desconforto. Viktor Frankl, psicólogo e sobrevivente a Auschwitz, escreveu que o homem é capaz de superar qualquer sofrimento se tiver sentido. E talvez esse seja o verdadeiro segredo dos que vencem. Eles não buscam o fácil, buscam sentido, propósito. Porque quando o seu porquê é forte, o como se torna suportável. A dificuldade, no fundo, é um espelho. Ela revela a diferença entre o que você quer e o quanto está disposto a fazer. Ela te mostra onde ainda há fraqueza e te convida a transformá-la em força. Mas a maioria foge desse espelho, foge do silêncio, da solidão, da tentativa frustrada, da dor de parecer pequeno. E nessa fuga, infelizmente, deixa de descobrir quem poderia se tornar. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo de integrar a nossa sombra, de encarar o que você evita para finalmente se tornar inteiro. Ou seja, crescer dói porque exige confronto interno. Não é o mundo que te impede, é o seu próprio limite que resiste. O que em você está lutando para permanecer pequeno só porque o crescimento exige esforço? A ciência moderna já confirma o que os antigos já sabiam: a neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, e ela depende de esforço. Sem desafio, o cérebro não consegue se renovar. Sem erro, não há aprendizagem. Sem resistência, não há força. Toda transformação acontece quando você para de buscar conforto e começa a buscar propósito. Pense nesse pesadelo. Imagine acordar um dia
e descobrir que tudo permanece exatamente igual. Mesmos planos, mesmas desculpas, mesmas vontades não vividas. Você se olha no espelho e sente que o tempo não passou, mas você não passou com ele. É sutil. A vida não desaba de uma vez. Ela vai diminuindo. Um adiamento aqui, uma desistência ali, até que um dia o fogo que te movia se transforma numa brasa quase apagada. E a estagnação, ela é traiçoeira porque ela é confortável. Ela te faz se sentir seguro, mesmo enquanto te rouba o brilho. E o perigo é que você começa a se acostumar a ser menos do que poderia ser. Epiteto escreveu: nenhum homem é livre até ser soberano de si mesmo. Mas como ser senhor de si, se você vive escravo do medo, da preguiça, da necessidade de aprovação? Cada vez que você escolhe o fácil, está negociando com o tempo. E o tempo sempre cobra juros. 5 anos passam num piscar de olhos. E o que era um dia eu faço se transforma em por que eu não fiz? O futuro é implacável com quem vive adiando o próprio presente. Como é uma frase que eu ouvi uma certa vez, que chama o nosso tempo presente de presente, porque é um presente, é algo bom, é algo a se aproveitar, se alegrar. Uma pergunta pesada. Se daqui a 5 anos você ainda estiver no mesmo lugar, que história vai ter para contar? A dor do esforço, ela é momentânea. É rápida, mas a dor de se arrepender por nunca ter tentado, ela dura a vida inteira. A zona de conforto não é um abrigo, é um campo minado onde o tempo enterra sonhos. E a boa notícia é que o difícil nunca foi o inimigo. O difícil é apenas o caminho disfarçado de obstáculo. Ele testa quem realmente quer continuar. Toda vez que você decide avançar mesmo com medo, algo em você muda de forma. É o nascimento da disciplina. E disciplina é liberdade estruturada. Viktor Frankl dizia: a liberdade está em escolher a nossa reação a situações que não temos controle algum. Ou seja, você não controla a montanha, mas pode controlar o seu passo seguinte. E é assim que toda transformação começa, com um passo firme, ainda que pequeno. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, chama isso de mentalidade de crescimento. A crença de que talento não define destino, mas esforço e aprendizado contínuo, sim. Gente de mentalidade fixa foge do erro. Gente de mentalidade de crescimento aprende com ele. E o segredo está aí. O que você chama de desafio, a vida chama de treino. Você só precisa trocar a pergunta. Por que está tão difícil? Por o que posso aprender com isso? E o caminho não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre construir consistência. Um hábito pequeno feito dia após dia pesa muito mais do que uma explosão de motivação que dura uma semana. Praticamente isso significa acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Ler 10 páginas por dia, mesmo que o livro seja denso, chato. Manter o foco em uma meta por vez, e não em 10 sonhos sem direção. Essas ações parecem pequenas, mas somadas constroem um novo tipo de força. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que o difícil era apenas o degrau que te trouxe até aqui. O esforço, antes visto como castigo, se torna o seu maior aliado. A dificuldade deixa de ser o obstáculo e passa a ser um método. Lembra da montanha do começo? Ela continua lá, silenciosa, inclinada, desafiadora. Mas agora você entende. A montanha nunca foi o obstáculo. Ela sempre foi o espelho. Ela revela quem você é quando o aplauso acaba, quando o corpo cansa, quando o resultado demora. Subir é difícil, desistir também. A diferença é que um caminho te eleva e o outro te diminui. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é justamente por não ser fácil que vale tanto. O difícil, a dificuldade, dá valor à conquista, dá substância ao caráter, dá propósito à nossa existência. E no fim, a vida não pede que seja perfeito, ela te pede que continue subindo. E agora, diante dessa montanha que te chama todos os dias, a pergunta é simples e inevitável. Você vai esperar o caminho ficar fácil ou vai se tornar alguém capaz de enfrentá-lo? Muito obrigado por assistir esse vídeo.
Até mais.